você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Estamos muitas vezes equivocados com relação ao reino de Deus e às coisas espirituais. Achamos que se resolve por rituais, por liturgias, por símbolos do que representa aquilo que nós cremos. Mas não se trata de símbolos. Nós precisamos entender isso. Se trata de autoridade, de poder que foi recebido. Uma autoridade que procede do Espírito, que nos é concedido para agirmos segundo a vontade de Deus. Por isso, é importante pensarmos sobre isso. Tem uma situação em Atos acerca dos filhos de um chefe de sinagoga que resolvem expulsar demônios. E a consequência disso, a gente lê lá em Atos 19, 13 ao 16, diz assim: E alguns judeus exorcistas, isto é, eles expulsavam demônios, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Que fica claro, não se trata simplesmente de seguir certas liturgias, nem de usar o nome de Jesus, muito menos os símbolos do cristianismo. Não se trata disso. Se trata de autoridade, se trata de viver e conhecer algo que experimentamos e que andamos na vontade de Deus. A autoridade para expulsar demônio é-nos concedido, mas assim como a autoridade para curar, para restaurar, e a gente precisa entender que isso não se trata simplesmente de regras que a gente possa estabelecer, mas de nos submetermos a Deus, submetermos ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, ou seja, ser conhecido de Deus. Ele se revela, nós nos submetemos e assim recebemos do Espírito a autoridade para fazer aquilo que Jesus determinou que poderíamos fazer. Por isso, expulsar demônios e tantas outras coisas não se trata de simplesmente de certas regras e certas aparências ou de símbolos que possamos usar, mas é de termos ou não a autoridade que nos é concedido pelo Espírito Santo. Precisamos entender isso, precisamos receber e compreender que recebemos essa autoridade quando nós nos submetemos a Cristo para viver na plenitude da vontade de Deus. É essa a questão que faz a diferença na nossa vida. Viver o cristianismo não se trata de regras, não se trata de rituais, não se trata de liturgias e nem de serviços que possamos fazer para Deus, mas de sermos conhecidos dele, de nos submetermos à sua vontade, para vivermos neste mundo o seu reino e o seu querer. Cristo nos chama, ele nos apresenta o reino de Deus, nós devemos nos arrepender e nos submeter a Cristo. Arrepender de uma vida longe de Deus e fora da vontade de Deus, aonde nós buscamos os nossos interesses e não aquilo que seja a vontade de nosso Deus e nosso Pai. Precisamos nos submeter a Deus, glorificar o seu nome e andar na sua vontade. Que a gente possa crescer nisso, nesse entendimento, nessa compreensão e viver a plenitude do querer de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.